Imagine uma cidade inteira desaparecer. Casas vazias, utensílios espalhados, nenhum corpo, nenhum sinal de luta. Apenas uma palavra, gravada em madeira. Croatoan. Parece enredo de filme de suspense, mas aconteceu de verdade, no fim do século XVI. Esse é o enigmático caso da colônia perdida de Roanoke, um dos maiores mistérios da história americana. Uma história que até hoje ninguém conseguiu explicar completamente. Em 1587, durante o reinado da rainha Elizabeth I, a Inglaterra iniciou suas tentativas de colonizar a América do Norte. O explorador Sir Walter Raleigh recebeu autorização real para fundar uma colônia na ilha de Roanoke, na costa do que hoje é a Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O projeto era ambicioso: estabelecer um posto avançado inglês em terras dominadas pelos espanhóis e começar a construir um império colonial. Uma expedição com cerca de 115 pessoas, homens, mulheres e crianças, partiu da Inglaterra em busca de uma nova vida. Entre eles estava John White, o governador da colônia, e sua filha, que deu à luz a Virginia Dare, o primeiro bebê inglês nascido na América. Tudo parecia promissor, mas o destino tinha outros planos. Poucos meses após a chegada, os colonos começaram a enfrentar fome, doenças e tensões com povos indígenas locais. John White decidiu retornar à Inglaterra para buscar suprimentos e ajuda. O problema é que, ao chegar lá, encontrou o país em guerra com a Espanha. A frota inglesa estava totalmente ocupada combatendo a Armada Invencível, e White não pôde retornar à colônia por 3 anos. Quando finalmente voltou, em 1590, encontrou apenas ruínas. As casas haviam sido desmontadas, nenhum corpo foi achado, e o povoado estava completamente deserto. A única pista era uma inscrição na madeira de uma cerca: Croatoan. Essa palavra fazia referência a uma ilha próxima, hoje chamada de Hatteras Island, habitada por uma tribo indígena amiga. Mas, ao procurar lá, White não encontrou ninguém. A colônia havia simplesmente desaparecido da noite para o dia. Desde então, inúmeras teorias tentam explicar o que aconteceu com aquelas 115 pessoas, como a integração com tribos indígenas. A hipótese mais aceita é que os colonos, sem recursos, buscaram abrigo com povos locais e acabaram assimilados. Alguns relatos do século XVII mencionam indígenas de pele clara e olhos azuis, possivelmente descendentes deles. Ou uma fome e morte em massa. Outros acreditam que todos morreram de fome ou doenças e que seus corpos foram levados por animais ou enterrados pelos sobreviventes. Ou ainda um ataque indígena ou espanhol. Há quem defenda que foram mortos por tribos hostis ou por espanhóis que patrulhavam a costa. Ou até tempestade, migração ou fuga. Há indícios de que possam ter tentado viajar para outro local e se perdido no mar. Essas são algumas das hipóteses, mas não há provas definitivas. Roanoke se tornou um fantasma histórico, o primeiro mistério da colonização americana. Mais do que um enigma, Roanoke representa a fragilidade dos grandes sonhos humanos. Era o símbolo da expansão europeia, da fé no progresso e no domínio do novo mundo. Mas em poucos anos, tudo sumiu, como se a própria terra tivesse engolido as ambições dos colonos. A Colônia Perdida mostra que a história não é feita apenas de vitórias e impérios, mas também de fracassos esquecidos. Por trás dos livros de conquistas, há ruínas silenciosas como Roanoke, lembrando que nem toda tentativa de civilização sobrevive ao tempo. Nos séculos seguintes, arqueólogos e historiadores vasculharam a região em busca de respostas. Restos de ferramentas inglesas foram encontrados em áreas indígenas próximas, sugerindo algum tipo de convivência. Em 2020, pesquisadores encontraram evidências de acampamentos ingleses longe da ilha original, indicando que os colonos talvez tenham se dividido e migrado em busca de sobrevivência. Mas, até hoje, não há confirmação. O mistério permanece aberto, e talvez seja exatamente isso que o torna tão fascinante. A ausência de respostas transforma Roanoke em um símbolo eterno do desconhecido. O desaparecimento da colônia de Roanoke nos ensina algo profundo sobre a natureza humana.
Mostra como o desejo de conquista, a fé no progresso e o espírito de aventura podem esbarrar na implacável força da natureza e do destino. Mostra também como a história é feita de lacunas, espaços vazios que o tempo deixou e que nós preenchimos com imaginação. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu com aqueles homens, mulheres e crianças. Mas, de certo modo, isso já não importa. Roanoke sobreviveu, não como cidade, mas sim como mistério eterno, lembrando que o passado ainda guarda segredos que o mundo moderno não consegue explicar. A cidade que sumiu da noite para o dia é mais do que uma história de desaparecimento. É um espelho da própria humanidade, sonhadora, corajosa, mas também vulnerável. Roanoke desapareceu, mas deixou um eco que atravessou séculos, um aviso silencioso de que nem sempre o progresso é certeza, e que até as maiores ambições podem se perder entre as ondas e o esquecimento.